Boa noite. Estão vendo a minha tela? Primeiro, gostaria de agradecer a participação de vocês nessa sala secreta, onde eu vou desvendar o código da menopausa. Então, a menopausa trava e a ciência destrava. Antes da gente começar a falar sobre a menopausa, é importante pontuar que a menopausa é um processo. É um processo natural. A menopausa não é um ponto final, é uma jornada com diferentes fases. Ouça seu corpo. Hoje você vai entender o que o seu corpo está tentando te dizer. E alimente-se corretamente. Cada fase exige cuidados diferentes. A alimentação certa pode destravar o que está travado. Bom, então vou falar um pouquinho de mim, né? Para quem me segue nas redes sociais, sabe que a minha formação primária, né? Primeira formação, eu sou química, e começou então nas ciências exatas. Eu sou professora de química da UERJ há 30 anos, trabalhando com química orgânica, com bioquímica, e quando eu comecei a sentir os sintomas da menopausa, eu comecei a perceber que o meu corpo não respondia como eu gostaria que ele respondesse. Eu sempre briguei com a balança, eu fiz todas as dietas malucas e da moda que existiam, tomei todos os remédios que se tem conhecimento. E eu percebi que a minha estratégia até aquele momento já não estava mais funcionando para mim. Né? Eu estava só engordando, engordando, me sentindo cansada, indisposta. E foi quando, então, eu fui estudar nutrição para poder entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E por que eu fui estudar nutrição? Foi um pouco por acaso, porque eu dava aula de química para nutrição, né, para os futuros nutricionistas da UERJ. Então, eu falei, puxa vida, se eu dou aula disso, talvez se eu estudar isso, eu vou conseguir entender um pouquinho melhor o meu corpo. E foi isso que eu fiz, tá? Eu fui estudar sobre nutrição. E me dediquei muito, já que era um problema meu que eu tinha, emagrecimento na fase madura, né? Emagrecimento quando você está prestes a chegar na menopausa. Então, eu comecei a estudar muito sobre as fases hormonais femininas e suas mudanças. Então, eu me especializei em saúde da mulher e a saúde da mulher 40 a mais. Aqui sou eu, olha só. Quando eu comecei essa fase, sou eu nessa fase, que sou eu hoje. Não sou uma pessoa magra, mas aqui eu era uma pessoa obesa. Hoje eu não sou magra. Hoje o meu estilo de vida e o que eu acredito, pela minha idade, eu vou fazer 60 anos, não é mais a magreza, é a saúde. Então, hoje eu busco um equilíbrio hormonal, uma saúde alimentar, uma saúde óssea, uma saúde cognitiva. Procuro energia, disposição. E o emagrecimento, como vocês podem ver, ele vem aos poucos, né? Aos poucos eu fui me dando conta que eu fui perdendo aquele excesso de peso, aos poucos eu fui me dando conta que eu fui tendo mais energia, que eu conseguia fazer atividade física melhor. Isso tudo vai acontecendo aos poucos. Então, a minha própria transição, eu posso falar isso assim com muita propriedade, porque aconteceu comigo, o que eu estou falando para vocês, não foi coisas que eu li no livro, né? Eu vivenciei, eu estudei sobre isso a fundo para entender o meu corpo. Então, antes, eu também enfrentei todos os desafios que você, mulher 40 a mais, enfrenta dessa transição hormonal que a gente passa. Sentia cansaço inexplicáveis e mudanças no meu corpo. A estratégia que sempre funcionava, quando eu usava quando eu era mais jovem, que eu emagrecia, mas voltava a engordar, começaram a nem mais deixar eu emagrecer. Então, antes eu emagrecia e voltava a engordar, efeito sanfona. Depois, eu já não emagrecia mais, tá? E aí eu fazia cada vez mais dietas mais restritivas e menos ainda eu emagrecia. Depois que eu apliquei os conhecimentos científicos que eu estudei na minha própria vida, eu desenvolvi um método baseado em evidências. E hoje eu ajudo mulheres a passarem por essa fase com muito mais tranquilidade. Então, o que você vai aprender hoje? Você vai aprender hoje o papel dos hormônios, como os hormônios femininos afetam o seu corpo e seu bem-estar.
Identificar suas fases, reconhecer em qual estágio da menopausa você está agora. Cada estágio ele exige uma conduta nutricional diferente. Por isso que as dietas da moda não funcionam. Porque você tem que saber em que estado você está e que nutrientes você precisa. Porque alguns nutrientes atrapalham o seu equilíbrio hormonal. E eu vou ensinar o método eficaz, o método que eu uso com mulheres de 40 a mais para destravar o seu emagrecimento. Bom, isso aqui são frases que eu escuto pelo Instagram, que eu escuto, as pessoas mandam para mim, né? As expectativas da mulher 40 a mais, ela está sempre cansada, nada do que ela fazia funciona e ela engorda comendo pouco. E isso é real, tá? A mulher 40 a mais, ela tem uma fadiga constante, as estratégias que ela usava não funcionam mais e o corpo continua engordando. Cada ano que passa, você engorda um pouco mais. E vou falar agora aqui um pouquinho, né, para vocês pensarem. Quem quiser me responder, pode escrever aqui no chat. Depois vocês podem também mandar para mim algumas informações. Qual frase mais se identifica com você hoje? Meu ciclo está completamente imprevisível. Eu enfrento ondas de calor intensas. Meu peso parece resistente às mudanças e meu sono está fragmentado. Essas são as fases, são assim, os sintomas que mais as mulheres vêm relatar a mim. Então, meu ciclo está completamente previsível, não consigo mais prever quando vai ser a menstruação, os intervalos variam muito, podem ser curtos ou podem ser muito longos. Os tal de fogachos, né? Surge repentinamente, me deixando desconfortável, principalmente durante a noite e a madrugada. Mesmo seguindo dietas rigorosas e me exercitando regularmente, a balança parece estagnada e desperto várias vezes por noite e enfrento cansaço persistente ao longo do dia. Qual dessas fases você se encontra? Tá? Cada uma dessas fases é uma das fases da menopausa. Então, a gente tem que saber que fase é essa e cada uma fase exige uma conduta nutricional diferente. Bom, o que minhas pacientes sempre falam para mim, né? Eu já fiz de tudo, sinto que meu corpo está travado e estou perdendo o controle do meu peso e da minha energia. Vocês também dizem isso? Né? E aí vem a grande pergunta, né? Por que que você não está conseguindo emagrecer? Porque não é sobre esforço, não é sobre força de vontade, é sobre bioquímica, é sobre tempo. O problema não está na sua força de vontade ou dedicação mais, são suas células hormonais que não estão mais respondendo. Seu corpo agora está numa nova fase e exige uma nova estratégia. E qual é o grande erro, né? O grande erro é sempre estar usando estratégias desatualizadas, sem perceber que o corpo é diferente, e isso então exige uma nova abordagem, é preciso entender e respeitar cada fase da sua vida. Bom, antes da mulher entrar na menopausa, o que que você queria, vamos falar assim, agora vamos já aos termos mais corretos, né? Antes da mulher entrar no climatério, o climatério é aquela fase de transição da mulher fértil para a mulher que deixa de ficar fértil, tá? Para a mulher infértil. Esse é o climatério. E ele tem várias fases. Mas vamos antes entender a mulher na fase fértil. A mulher na fase fértil, assim que ela termina a menstruação, ela entra na fase folicular. Nessa fase folicular, o estrogênio sobe muito. E estrogênio alto faz com que a mulher tenha energia e disposição. Essa é a melhor fase para a mulher fazer mais atividade física. Ela se sente mais leve e ativa. Assim que passa a fase folicular, ela vem para a fase da ovulação. É a fase que ela tem um pico de estrogênio, a libido aumenta, porque o corpo quer que ela reproduza, ela se sente muito bonita e confiante, e ela tem sentimentos de euforia. Passando por essa fase de ovulação, ela vai entrar na fase lútea, quando o estrogênio despenca, tá? Mas a progesterona sobe. Nessa fase, ela tem a serotonina cai, a serotonina é o hormônio do prazer, então ela vai sentir muita irritabilidade e tristeza e vontade de comer doce, porque o corpo começa a se preparar para a gestação. E na fase de menstruação, então é na fase que ambos os
os hormônios caem, tanto a progesterona quanto o estrogênio. Então, gravem isso, são dois hormônios sexuais femininos, progesterona e estrogênio, os dois caem. Ela tem muita irritabilidade e fadiga, o ciclo recomeça e o corpo, então, elimina o endométrio não utilizado, é quando ela menstrua, tá? Muito bem. O estrogênio é o hormônio da vitalidade. Então, tem 4 benefícios ideais do estrogênio. Primeiro, ele regula a gordura corporal. Então, a mulher, enquanto ela está na fase fértil, ela tem uma regulação da gordura, principalmente da gordura visceral, aquela gordura abdominal. O estrogênio dá energia, melhora a memória e protege ossos e coração. Tá? 35% do estrogênio começa a cair anos antes da menopausa oficial. E 23 fontes de alimentos existem, então, para ajudar a equilibrar o estrogênio normalmente. A progesterona, diferente do estrogênio, que é o hormônio da energia, a progesterona é o hormônio da calma. A progesterona melhora o sono, reduz a ansiedade e ajuda no intestino. Então, já dá para começar para entender, né? O estrogênio, ele é o hormônio da energia, então a gente fica com pouca energia quando a gente está com o estrogênio baixo, e a progesterona, que é da calma, que é da reduzir a ansiedade, melhora o sono, a gente passa a ter picos de ansiedade, piora no sono e muitos problemas intestinais, porque a progesterona cai. Aqui está mostrando a idade subindo, o estrogênio caindo, e junto com o estrogênio caindo, a gente tem um metabolismo também caindo. Então, o nosso metabolismo desacelera à medida que o estrogênio cai, tá? Então, à medida que a gente vai entrando no climatério, que a gente vai tendo perda de hidrogênio, do estrogênio com a idade, o nosso metabolismo desacelera. Então, cada vez menos, mais a gente tem que comer menos. E isso é uma dificuldade, né? Então, fechando, né? Como é que o ciclo menstrual influencia no apetite e no humor? Na fase folicular, a energia é alta, o estrogênio está alto, o apetite é menor, você é muito otimista. Na fase ovulatória, você tem a máxima de energia, você está com o estrogênio lá no pico, o apetite é estável, você é uma pessoa totalmente sociável. Na fase lútea, que o estrogênio cai e a progesterona começa a aumentar, sua energia vai diminuindo, ela fica moderada, seu apetite aumenta, porque a serotonina abaixa, então você quer uma fonte de prazer muito rápido e você fica muito sensível. E na fase menstrual, então, você tem baixa energia, apetite variável e um humor introspectivo. Então, por isso que muitas mulheres têm muitos desejos na fase pré-menstrual, desejos por doce, porque a serotonina está muito baixa, porque a progesterona está baixa, e aí, então, você tem desejo por doces. Bom, e o que é o climatério? Então, ali você tem a mulher no período fértil e agora o climatério, né? O climatério, então, é a transição da fase fértil para a fase infértil da mulher. É um período gradual de mudanças hormonais. Quando começa? Pode iniciar-se aos 40 anos, hoje a gente até sabe, começa a iniciar em 35 anos e pode durar mais de 10 anos. Varia muito entre as mulheres. Sintomas flutuam bastante, incluem alterações no ciclo, ondas de calor e mudanças de humor. Importância: entender essa fase ajuda a adotar estratégias preventivas e reduzir desconfortos. Então, o que acontece quando esses dois hormônios caem? Primeiro, quando o estrogênio cai. Lembra que o estrogênio é aquele hormônio da energia. Primeira coisa que todas as mulheres odeiam é o acúmulo de gordura abdominal. Tá, gente, o estrogênio, quando ele cai, nós começamos a acumular gordura no abdômen. E o pior é uma gordura visceral. A gente perde a proteção que o estrogênio tinha no abdômen e a gente começa a acumular gordura ali. Ondas de calor, sensação súbita de calor, são os fogachos, principalmente no rosto e no tórax. Ressecamento, a gente tem peles e mucosas muito
ressecadas devido à menor produção de colágeno. Começa a ter aí algumas dicas. E fragilidade óssea, perda de massa óssea acelerada, aumentando o risco de osteoporose. E o outro hormônio, um estrogênio, o outro hormônio é a progesterona, que é o hormônio da calma. O que, que acontece quando ele cai, quando a gente chega na menopausa? A gente se torna uma pessoa que tem mais insônia, dificuldade para adormecer e manter o sono durante a noite. Somos uma pessoa mais ansiosa, sensação constante de preocupação e tensão sem causa aparente, retenção de líquidos, inchaço com membros e abdômen, sensação de perna pesada, e irritabilidade, mudanças bruscas de humor, irritação desproporcional aos estímulos. Então, isso é devido à queda da progesterona e à queda do estrogênio. Então, a cascata hormonal que acontece na menopausa. A gente tem, além da queda da progesterona, nós temos a queda do estrogênio. A produção ovariana reduz gradualmente com a idade, faz com que o corpo armazene mais gordura, principalmente na barriga. A insulina aumenta, o corpo fica mais resistente à insulina, elevando seus níveis. Faz você sentir mais fome e acumular gordura com mais facilidade. Fome emocional, que como a progesterona também cai, desejos por carboidratos e doces para compensar o equilíbrio. O desequilíbrio, desculpe. Causa inflamação crônica, que impede o emagrecimento e gera cansaços e dores. Cortisol elevado, o hormônio do estresse sobe, causando mais gordura abdominal. O estresse rouba sua energia e faz seu corpo segurar peso. Ou seja, você tem o estrogênio caindo, a progesterona caindo, a insulina subindo e o cortisol subindo. Então, coisas que eram protetoras caem e coisas que são acumuladoras de gordura aumentam. Então, já começa a ver que vamos dizer assim, a média é ruim para a gente, né? E por que que as dietas não funcionam mais? Elas não funcionam mais porque elas não respeitam o seu momento. O problema não é a dieta, é o momento que o seu corpo está. Cada fase precisa de uma estratégia específica. Ignora a bioquímica. Dietas restritivas podem piorar o desequilíbrio hormonal, porque você não dá o nutriente que ele precisa. Então, o seu corpo precisa de nutrientes muito específicos agora. E focam apenas no peso. O verdadeiro objetivo deve ser equilíbrio hormonal e saúde metabólica. O peso é uma consequência, tá? Então, quais são os 3 pilares essenciais para essa fase do climatério? Primeiro, uma nutrição anti-inflamatória, depois uma regulação da insulina e depois a ativação metabólica. Tá? Então, nutrição anti-inflamatória, priorizar proteínas, gorduras boas e fibras para reequilibrar os hormônios. Cortar ultraprocessados e reduzir açúcares escondidos para diminuir a inflamação. Incluir alimentos ricos em fitoestrogênios, linhaça, tofu, soja, para suavizar os sintomas. Nesse caso, o tofu e a soja, eu faço uma restrição apenas se você já está acostumado a comer esses alimentos que você deve comer. Se não, é melhor conversar com um profissional de saúde. Regulação da insulina. Como espaçar as refeições corretamente sem pico de fome. Como controlar o cortisol. Estratégias para melhorar o sono e reduzir o estresse. E ativação da metabólica. Qual é o melhor tipo de exercício para a mulher na menopausa? Como manter a massa muscular para acelerar o metabolismo. E pequenas mudanças na rotina já fazem toda a diferença. Então, agora vamos entender sobre as fases da menopausa. Entendendo as fases da menopausa, a gente consegue cuidar melhor do nosso corpo. São 1, 2, 3, 4, 5 fases. A fase da pré-menopausa, essa fase, ela vai a partir de 35 anos. É a fase que a gente começa a ter uma queda da progesterona. Tá? A perimenopausa, você tem uma oscilação do estrogênio. Ela pode chegar até os 42 anos, né? 46 mais ou menos. A menopausa é o marco, então, oficial, é 1 ano sem menstruar. Depois nós temos uma pós-menopausa precoce, que é a fase que o nosso corpo está se estabilizando a essas mudanças hormonais. E nós temos a pós-menopausa tardia, que é após 60 anos, que aí o corpo já se adaptou e já é um outro corpo completamente diferente quando você entrou na pré-menopausa.
Então, a pré-menopausa, o que que acontece? Ela é o início dessa fase do climatério, começa em média aos 35 e 40 anos. Os primeiros sintomas são TPMs mais intensas, ciclos mais curtos, oscilações hormonais sutis, mas já começam a dar sinais. Aquela pessoa, aquela mulher que ela presta atenção muito no seu ciclo, ela entende o que está acontecendo com o seu ciclo, ela já percebe esses sinais. E energia, cansaço sem motivo aparente. Nessa fase, qual é a alimentação dessa fase? Nessa fase, nós temos que proteger o nosso fígado, porque essa variação do estrogênio faz com que eu tenha estrogênio mais alto, mais baixo, e o fígado é o regulador disso. Tá? E também o fígado que degrada o estrogênio. Se o fígado estiver com problema, você pode produzir metabólitos de estrogênio que não sejam tão bons, que vão piorar os seus sintomas. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma alimentação rica em vegetais crucíferos ou brássicas, que são brócolis, couve, repolho, agrião, rúcula, rabanete, acelga e couve-flor, tá? Nessa fase, nós temos também que aumentar a hidratação, temos que aumentar o consumo de água, porque o nosso intestino vai começar a falhar. Temos que aumentar fibras para equilíbrio intestinal e reduzir o açúcar, principalmente muita atenção aos açúcares escondidos nos alimentos ultraprocessados. Tá? Então, é por isso que eu bato muito nos alimentos ultraprocessados, porque eles pioram muito o quadro do climatério. Tá? Depois vem a fase da perimenopausa. Quais são os principais sintomas? Se tem ciclos irregulares e menstruação totalmente imprevisível, ondas de calor, sensação súbita de calor intenso, insônia, dificuldades para dormir e ansiedade confundida com estresse ou depressão. Tá? Muito comum, porque você está com progesterona, caiu muita progesterona. E o que comer, então, nessa fase? Nessa fase, nós temos que tentar melhorar o seu sono, tentar te dar mais prazer, fazer com que o teu corpo produza mais serotonina, tá? Então, nessa fase, é uma fase que a gente prioriza as gorduras boas, como o abacate, o azeite e as castanhas, peixes e sementes de chia, por causa do ômega 3, ou até mesmo a suplementação de ômega 3, e magnésio, que vai ser o precursor da melatonina e do triptofano. Então, o magnésio você encontra nas bananas, nas nozes e nas amêndoas. Então, são alimentos chaves que a gente deve comer na perimenopausa. Ou seja, é a fase que você vai ali dos 40 até os 46 anos. O que a gente tem que evitar? Cafeína em excesso. É uma fase que você está mais ansiosa, você vai aumentar mais ainda a ansiedade se você consumir cafeína. Açúcares refinados, doces e farinhas brancas, isso causa picos de insulina. Começa a ver que a gente vai começar a ter aumento da resistência à insulina. Quanto mais insulina você produzir, pior fica. Tem que ter uma refeição espaçada, mas para poder regular a insulina, não refeições muito longas, ali de 3 horas a 4 horas no máximo de intervalo entre uma refeição e outra. E evitar o álcool, porque o álcool piora as ondas de calor. Bom, menopausa, né? Então, aquela fase do ciclo irregular, do ciclo que vinha muito intenso, do ciclo que não vinha, aquela coisa bastante imprevisível. Agora não, você já última menstruação, você vai contar 12 meses a partir da última menstruação. Então, você está na menopausa. Então, menopausa é um marco, tá? É uma data. 12 meses após a sua última menstruação. Não é um período. Então, o marco oficial da menopausa. Nesse momento, você tem a queda definitiva do estrogênio e da progesterona. E aí, os sintomas são muito intensos e podem piorar muito se você não tiver um cuidado prévio. E o que o corpo precisa nessa fase da menopausa, né? Precisa de massa magra, preservar músculos, estrogênio preservava músculo, você perde essa energia, então você perde muito músculo.
Você tem que ter proteínas em todas as refeições, diferentes tipos de proteína, ovos, carnes, colágeno, whey protein, leites, queijos, iogurtes, diferentes tipos de proteína e nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, colágeno e ômega 3. Tá? Então, a partir daqui para frente, esses nutrientes são essenciais para a mulher na menopausa. E o que piora muito os sintomas da menopausa? Dietas restritivas, quando a gente corta muito nutrientes essenciais, sedentarismo, acelera a perda muscular e falta de rotina. Então, comer pouco e beliscar faz com que você tenha picos de insulina. Isso piora demais os sintomas da menopausa. Pós-menopausa, quais são as características? Então, na pós-menopausa, é aquela fase que fiquei na menopausa, então eu estou pós-menopausa. Nós temos duas pós-menopausa. Uma pós-menopausa tardia e uma pós-menopausa precoce. A precoce vai até 5 anos e a tardia após 5 anos, aí até a mulher realmente vir a falecer. Então, a primeira consequência da pós-menopausa é a resistência à insulina. Dificilmente uma mulher lá no final da vida dela não vai estar com diabetes, porque a resistência à insulina vai aumentando muito. Então, o controle dos carboidratos simples é extremamente importante na fase da pós-menopausa. Libido, queda significativa. Mas aqui eu abro um parênteses, porque libido na mulher tem muito a ver também com o lado emocional, né? Mas esse é um lado fisiológico, você tem uma perda de libido muito significativa. E a perda de libido é muito também pela falta de lubrificação. Então, muitos médicos passam lubrificantes para melhorar essa libido. Intestino, nós temos alterações na digestão, coisas que nos faziam mal começam a fazer mal, a gente tem variações de diarreia com prisão de ventre, nós temos uma porção de desconfortos abdominais, porque nós começamos a produzir menos enzimas. E aí, então, o processo digestivo é mais lento. Então, é mais importante ter um contato com uma nutricionista para que possa passar os alimentos que você precisa, mas aqueles que você consegue digerir com mais facilidade. E o humor tem uma oscilação muito frequente do humor. E na pós-menopausa, então, precoce, aquela que vai até 5 anos, onde o seu corpo está ainda se estabilizando a falta de hormônio. Imagina, ele está desde a adolescência com hormônios, com progesterona e estrogênio variando ao longo do mês, e chega uma hora que não tem mais essa variação, então ele sente muito, então é um período que até 5 anos para ele se estabilizar totalmente. O que a gente prioriza? Carboidratos complexos, a gente evita completamente os ultraprocessados, a gente alimentos fermentados, iogurte natural, eu passo muito isso para meus pacientes, e sementes de abóbora, tofu, soja, se o paciente gostar, já estiver acostumado a tomar. Agora, o que a gente deve evitar, né? Os fast foods, os ultraprocessados. Gente, isso é assim, hoje isso é muito batido, né? Então, os açúcares escondidos em molhos, sucos de alimentos prontos, refeições noturnas pesadas. Evita, faça um jejum de 12 horas noturno. A última refeição sendo até 7 horas e a próxima às 7 horas da manhã. Importante vocês terem esse jejum noturno, já que a sua digestão está mais lenta, e também coma bem antes de deitar, porque tudo vai atrapalhar o sono. Seu sono já vai ser um sono irregular. Se você ainda tiver uma alimentação ruim, muito próxima de noite, pesada, você vai atrapalhar mais ainda o seu sono. E dietas extremas, principalmente dietas cetogênicas, quando você tem cortes de nutrientes, que você não pode comer vários alimentos, várias frutas, isso pode fazer com que você perca algum micronutriente, uma vitamina e sais minerais, e isso piora muito o quadro. Na pós-menopausa, né, então, o que muda? Muda que a gente perde muita força muscular, a gente perde massa óssea e, principalmente, a gente perde cognição. Então, a partir dos 60 anos, você perde muito essas 3 coisas importantes. Então, na pós-menopausa tardia, nós não estamos preocupados com peso, nós estamos preocupados com força muscular,
com massa óssea e com cognição, tá? Então, não é que a gente vai abrir mão do peso na menopausa tardia, a partir de 60 anos, mas não é mais a nossa prioridade, tá? Porque a força muscular, a massa óssea, a cognição cai demais. E isso tudo está muito relacionado à qualidade de vida na velhice. Então, nós precisamos preservar para que essa mulher tenha qualidade de vida, tá? Então, na pós-menopausa tardia, nós temos que pensar em proteínas de fácil digestão, peixes, ovos e iogurtes, antioxidantes para evitar a geração de radicais livres muito rapidamente, envelhecimento precoce. Então, frutas roxas e vermelhas, chá verde, se for possível, e aqui de blueberries, né, mirtilo, que são frutas roxas. Alimentos anti-inflamatórios, eu falo muito de cúrcuma, gengibre, azeite, fibras solúveis, tá? Como chia, psyllium, feijões, são fibras solúveis. Então, isso é extremamente importante na pós-menopausa tardia. Além disso, na pós-menopausa tardia, nós precisamos cuidar da massa muscular. Então, não tem como, nós precisamos, na fase da menopausa tardia, se você ainda não começou a fazer isso, precisa fazer exercícios com peso, tá? Não tem como ficar sem isso. E uma dieta hiperproteica aliada ao exercício de peso. Acrescentar na sua refeição gorduras boas, azeite, abacate e nozes, para que você proteja a sua gordura, você não tenha gordura visceral, aquela gordura que vai permear os órgãos. Tem alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, vegetais coloridos e chás, e atividades mentais, como leitura, cursos e jogos, porque o paciente tem perda do potencial cognitivo. Então, resumindo todas essas fases, nós temos a pré-menopausa, nós temos TPMs com ciclos curtos, evitar o açúcar e priorizar os alimentos que são fontes de nutrientes para o fígado. Couve, couve-flor, brócolis, coisas desse tipo. Na perimenopausa, os sintomas principais ao calor e a insônia, evitar o álcool e priorizar fontes de magnésio, que são os vegetais verdes e escuros. Na menopausa, então, os sintomas são muito intensos, evitar fazer dietas nessa fase, priorizar alimentos ricos em proteína. Na pós-menopausa precoce, os sintomas principais é a resistência à insulina e a queda da libido, evitar ao máximo o açúcar e priorizar a fitosteroide. E na menopausa pós-tardia, o nosso foco são os ossos, cognição e massa muscular, evitar o sedentarismo e priorizar os antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, o que nós temos que estar esperando que isso vai acontecer no nosso corpo? Mudanças no corpo feminino. Então, nós vamos ter acúmulo de gordura, principalmente abdominal, vamos ter perda muscular, que vai afetar o metabolismo e a nossa, vamos dizer assim, independência, né, com o tempo, e outras alterações como pele, sono, intestino e cognitivo. E eu pergunto para vocês, né, qual é a fase que vocês estão? De tudo isso que a gente falou, qual é a fase que você mais se identificou, né? Então, se puder escrever no chat, no grupo, mandar uma mensagem para mim, extremamente importante, porque enquanto você não definir em que fase que você está, porque muitas vezes não fica preso ao ano, fica preso aos sintomas. Esses sintomas vão acontecer, tá? Então, quais são os sintomas que você já está percebendo que está acontecendo? E seu corpo mudou, sua estratégia também deve mudar. Então, antes você tinha frustração com estratégias antigas, depois você passa a ter confiança após entender melhor o seu corpo, e o resultado é uma vida ativa e plena. É isso que a gente espera da mulher na menopausa, principalmente na menopausa tardia, que é a fase que eu estou. Eu estou com 60 anos, eu estou na fase da menopausa tardia, e eu posso garantir para vocês, gente, eu me sinto com muito mais disposição do que quando eu entrei na pré-menopausa, tá? Você vê ali pelas fotos, aquela foto ali, eu estava no início da menopausa, e a que eu tenho hoje, eu me sinto muito mais
com energia, vitalidade, disposição. Tá? Preocupada com peso? Sim, sempre, né? Mulher fica sempre preocupada com peso, mas não é mais a minha prioridade. Minha prioridade é eu não perder minha energia, não perder minha disposição e ter uma vida saudável. E manter sempre a insulina sob controle. Então, eu venho aqui mostrar para vocês o meu programa de emagrecimento, né, e de saúde. Magra na essência 40 mais. Porque não basta ser magra. Precisa ser magra na essência. Precisa ser magra com saúde. É isso que importa. Então, esse é um método científico que eu utilizei em mim, utilizo em várias pacientes. Então, é um método validado para emagrecer depois dos 40. Criado especialmente para mulheres que desejam resultados reais, baseado em ciência e acompanhamento personalizado. Então, você já sabe o que precisa fazer. Então, você já tem informação, você sabe, já tem muita informação sobre emagrecimento, você só não sabe como isso se aplica hoje na mulher 40 mais, na fase que você está na sua vida, que está na menopausa e na pós-menopausa, né? E muitas informações que a gente tem hoje na internet geram dúvidas, e são contraditórias, cada um fala uma coisa, porque o que funciona para quem está na pré-menopausa não funciona para quem está na pós-menopausa. Então, por isso que os resultados são contraditórios e geram cada vez mais dúvidas. E aqui, então, que eu trago uma grande essência para tirar essas dúvidas. Eu trabalho muito com as mulheres, tirando as dúvidas das mulheres em cada fase da sua vida. Então, nossa abordagem é única, ela é baseada em ciência, ela foca na saúde e no emagrecimento, sem privações extremas. A mulher, quando ela já está na menopausa, ela não pode também emagrecer demais. Lá na frente, ela pode precisar daquela gordura. Então, nós precisamos de uma gordura que não seja localizada no abdômen, tá? Então, ela não pode emagrecer demais. Os planos são adaptados à sua fase e à sua individualidade, ao seu gosto, seu orçamento e a sua rotina. Muitas mulheres hoje com 60 anos, como eu, trabalhamos, né? Eu tenho 2 empregos, então é uma rotina louca, não dá para ficar fazendo dietas malucas, eu tenho que fazer uma dieta que se adequa à minha rotina. E o acolhimento. Eu atendo os meus pacientes o tempo todo, eu dou suporte no WhatsApp, não é meu estagiário, sou eu que dou esse suporte, tá? Para garantir que você tenha sucesso e bem-estar. Então, para quem é esse programa? Para aquela mulher que já tentou de tudo e não conseguiu emagrecer, para aquela mulher que tem uma rotina muito corrida e precisa de organização, dietas simples, alimentos simples, para quem está passando por mudanças hormonais severas, está na perimenopausa, na menopausa e na pós-menopausa, e naquela que já perdeu o controle, sente que está perdendo o controle da sua saúde e da sua imagem corporal, ou seja, se olha no espelho e não gosta do que vê. E que você vai receber? Tá. Eu faço uma avaliação completa. Esse programa ele pode ser tanto presencial quanto remoto. Quando ele é presencial, eu utilizo tecnologia de ponta para fazer essa avaliação. Quando ele é remoto, eu utilizo fotos, eu utilizo exames bioquímicos, exames de sangue, sinais e sintomas para fazer essa avaliação. Então, não importa se é remoto ou se é presencial. Então, essa avaliação são consultas para avaliação corporal e metabólica detalhada. Eu preciso entender o seu corpo. Tá? Então, a gente vai conversando para que a gente consiga entender em que fase exata está o seu corpo e o que está faltando de nutriente que eu preciso repor. Plano personalizado, estratégias alimentar baseadas nos seus exames, nas suas necessidades específicas, respeitando sempre o seu gosto, o seu bolso e a sua rotina. Quando é presencial, eu faço calorimetria indireta, porque eu quero avaliar o seu metabolismo e fazer os ajustes para acelerar esse metabolismo. E o suporte contínuo pelo WhatsApp o tempo todo, de segunda a sexta, de 8 às 18, embora eu também respondo sábado, domingo, quando dá. Estou sempre ali perto das minhas pacientes, que é o que eu mais gosto de fazer ultimamente. Eu falo que hoje eu sou muito mais nutricionista do que química, e a minha missão é fazer com que as mulheres sejam cada vez mais felizes e com mais saúde.
Então, como é que funciona na prática, né? Além da avaliação inicial, eu faço check-ins quinzenais, tem uma plataforma NutriFacility com receitas, vídeos e ferramentas de apoio para entender bem essa fase da vida da mulher. Tem uma comunidade de apoio, tem um grupo de WhatsApp com as participantes, com meus pacientes, para que mostre ali o que aconteceu, troque dicas e coisas desse tipo. Mas é importante saber que não é uma consulta avulsa, tá? Não é uma consulta de plano, é um acompanhamento. O Magra na Essência, ele é uma mentalidade, é uma filosofia. Então, não se faz uma filosofia com uma consulta única. É uma filosofia, ela é, vamos dizer assim, consolidada com o tempo. E por isso, então, que eu não aceito plano de saúde. Bônus exclusivos, nós temos protocolos estratégicos e específicos para a menopausa. Suplementação funcional, eu percebo o que o seu organismo está precisando, eu avalio muito isso, se for necessário, até testes genéticos para nos ajudar. E aula extra, né? A gente trabalha muito com essa parte do sono, saúde intestinal e controle da compulsão alimentar. É uma transformação física e emocional. Tá? As mudanças são visíveis, porque você vai ter uma redução da gordura corporal, as roupas vão voltar a servir e você vai ter uma postura mais confiante. Os benefícios internos melhoram nos seus exames de saúde, aumento da disposição diária e melhoria na qualidade do sono. Ganhos emocionais, redução da culpa alimentar, elevação da autoestima e alegria de se olhar no espelho. Não tem preço. Né? Esses ganhos físicos e emocionais, gente, não tem preço. Não tem coisa melhor do que a gente se olhar no espelho, gostar do que ver. Não tem coisa melhor do que a gente ter energia e disposição para fazer o que a gente quer fazer. E é isso que o Magra na Essência traz. Não é o magra na estética, é o magra dentro de você. Você se olha e você gosta do que vê. Você gosta do seu corpo. Isso que é ser magra na essência. Não interessa o biotipo, se você é alta, eu sou baixinha. Eu tenho 1,56 m, tenho um quadril largo, mas eu olho, eu gosto do que eu vejo, porque eu estou de bem comigo. Isso que importa, e é isso que eu procuro trazer no Magra na Essência. Aqui, essas fotos não são das minhas pacientes, esses nomes são fictícios, mas são pacientes que eu tenho com essas idades, tá? Só para vocês verem que uma paciente com 52 anos, que coloquei o nome de Maria, ela falou para mim assim, pela primeira vez senti que consegui. O programa respeitou meu corpo e meu ritmo. A codinome Sandra, de 47 anos, ela acabou de entrar na menopausa, né, diferente da Maria, que já está na fase da pós-menopausa precoce. A Sandra, ela acabou de entrar na menopausa, ela comia comida de verdade, sem sofrimento e emagreci. Minha energia voltou. Eu trabalho muito com essa reeducação alimentar, com essa introdução de alimentos de verdade que nós perdemos com a indústria alimentícia, né? Então, primeiro eu vou fazer assim, tipo um desmame dos ultraprocessados e vou entrando com os alimentos de verdade, aqueles alimentos que são mais importantes para você, que vai dar fontes de magnésio, fontes de colágeno, fontes das crucíferas, os alimentos que realmente precisa para que o seu corpo funcione melhor. A Lúcia já está que nem eu, na fase da pós-menopausa tardia, de novo, não é o nome dela, nem essa é a foto dela, isso aí foi feita só no IA, porque eu não posso colocar fotos delas, mas também não é do seu nome, eu não quero expor ninguém, e ela falou que foi muito importante porque os exames melhoraram, e ela até conseguiu emagrecer, né? E ela perdeu 5 quilos em 3 meses. Ela se sente 15 anos mais jovem. Essa aqui eu posso até falar que sou eu também, sabe? Aconteceu isso comigo. Você vê meus exames hoje, eles são muito melhores do que quando eu comecei a estudar isso. E eu emagreci por conta disso. De novo, com mais energia, eu me sinto realmente bem mais jovem. Então, o que nos diferencia de outras pessoas que tem um programa de emagrecimento, né? Porque o nosso programa, ele é validado para mulheres 40 a mais. Ele é validado para essa fase da vida da mulher, tá? Então, são resultados comprovados. São centenas de mulheres que realmente têm mostrado que têm emagrecido, que o programa é um programa realmente eficiente e eficaz. É baseado em base científica, tá? Nada é achismo,
tudo eu estudo muito, eu trago sempre o que está de mais novo, saiu nas revistas científicas, e eu vou aprimorando sempre o meu programa. E eu sou especializada, eu fiz pós-graduação em saúde da mulher, principalmente saúde da mulher 40 mais, aquela mulher madura. Então, quais são as etapas, né, do emagrecimento? Etapas do magra na essência. Você tem um diagnóstico, eu vou identificar por que você tem um ganho de peso, quais são as resistências do seu emagrecimento. Eu vou traçar estratégias de um plano alimentar personalizado. Vamos implementar esse programa com suporte contínuo e depois, quando terminar, a gente tem, então, uma fase de manutenção extremamente importante para a mulher 40 a mais. Tá? A gente tem que estar sempre mantendo uma alimentação na fase que a gente vai entrando. As fases vão mudando e o suporte nutricional também muda. Em algumas fases, nós temos mais exigências de alguns nutrientes, então nós precisamos mudar a nossa alimentação com foco em determinados nutrientes. Então, eu trabalho com todas as fases da menopausa, desde a pré-menopausa até a pós-menopausa. Na pré-menopausa, eu ensino a mulher a se autoconhecer, estratégia para lidar com as primeiras alterações hormonais e metabólicas. Na perimenopausa, então, ela fica mais atenta e aí a gente vai trabalhar com as oscilações hormonais e as mudanças muito intensas que acontecem no corpo. Quando eu chego na menopausa, então, eu já trabalho na parte da menopausa com a prevenção do ganho de peso, até emagrecimento, mas na pós-menopausa eu não estou mais focada no emagrecimento, eu estou focada, então, na saúde metabólica e na composição corporal a longo prazo. Essa mulher não pode perder massa muscular, essa mulher não pode perder massa óssea e essa mulher não pode perder potencial cognitivo. Então, cada fase é uma fase única que é um trabalho eu e você, é um trabalho individualizado. Seu feedback vai me fazer pensar na próxima conduta, o que eu tenho que fazer, e eu vou trabalhando isso o tempo todo com você pelo WhatsApp. Então, aqui está o nosso método, aborda os principais fatores que influenciam no emagrecimento e na saúde da mulher após 40 anos, que são os hormônios, a inflamação crônica, o metabolismo, a microbiota, o estresse e o sono. É só trabalhando com tudo isso, no equilíbrio hormonal e metabólico, que a gente tem resultados duradouros. Então, eu pergunto para você, né? Vocês têm vários caminhos para ir, mas o que você está esperando para ir para o caminho certo, para o caminho da sua saúde, para o caminho do seu bem-estar, né? O tempo não para, e cada dia que passa sem uma ação é um dia menos de vida com saúde e bem-estar. Gente, ficar constipada, ficar com refluxo, ficar sem energia, ficar sem disposição, ficar vendo a roupa cada vez menos caber, isso faz mal. Cada dia que a gente dá um passo para a nossa saúde, é um dia a mais de saúde que você tem. Então, não fique travado. O tempo ele passa muito rápido. O caminho está traçado. Desenvolvemos um método comprovado para o seu sucesso. Você só precisa começar. A transformação aguarda. Imagine-se daqui a alguns meses, satisfeita com o seu corpo e com a sua saúde. E como esse trabalho é muito individualizado, as vagas são limitadas. Tá? Não tem como pegar muitos pacientes, então tem que limitar o número de vagas. Então, para esse mês de abril, nós estamos com 5 vagas só para mulheres 40 a mais. E aqui o investimento na sua saúde é R$ 275 mensais, tá? Você parar para pensar, é menos que R$ 10 por dia para que você tenha saúde, para que você tenha mais disposição, mais energia, né? Então, eu acho que saúde não tem preço, né? R$ 10 por dia não é nada. É um lanche que você faz no fast food. Então, ele tem uma duração inicial de 6 meses. Então, esse programa é R$ 235 por 6 meses. E quem estiver assistindo essa aula, né, do Código da Menopausa, esses 6 meses podem ser pagos em 12 parcelas de R$ 140, tá? Então, você paga em 6 meses
6 vezes 235 para ter um suporte de 6 meses comigo, ou você paga 12 vezes de 140 para ter o suporte de 6 meses comigo, tá bom? Então, investir no Magra na Essência significa priorizar sua saúde, sua autoestima e sua qualidade de vida. Resultados duradouros exigem compromisso e comprometimento. Às vezes é difícil a gente ter força de vontade, porque a força de vontade é um recurso limitado. Nós precisamos estar sempre renovando. E é só com energia e com disposição que a gente renova a nossa força de vontade. Pensa nisso. Então, desbloqueie seu potencial. Corpo desbloqueado, corpo energético, corpo com saúde, liberte seu metabolismo das barreiras que impedem o emagrecimento após os 40. Mente fortalecida, supere os padrões mentais que sabotam seus resultados para emagrecer. Vida transformada. Experimente a liberdade de viver em um corpo saudável, leve e cheio de energia. No Magra na Essência 40 Mais, você encontrará as ferramentas e o suporte para transformar não apenas o seu corpo, mas toda a sua relação com a alimentação e com sua autoestima. Então, entre no Magra na Essência agora. Eu vou deixar meu telefone aqui, meu telefone, para que você envie o código, manda uma palavra código para o nosso WhatsApp e receba detalhes. Você vai receber detalhes sobre o programa e valores. E já agende a sua avaliação. Extremamente importante você iniciar o seu processo de mudança. Não deixe para depois o que pode transformar a sua vida hoje. Sua jornada para um corpo mais leve e uma vida mais plena começa com uma simples mensagem escrito o código. Tá bom? Muito obrigada e estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem e para esclarecer quais são as fases da menopausa e o que é o código. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.